Existe um momento na vida em que tudo parece igual por tempo demais. As contas continuam chegando. As oportunidades parecem atrasadas. Os planos ficam suspensos. E você começa a se perguntar em silêncio: quando será a minha vez? Mas existe algo que quase ninguém entende. A realidade financeira não muda primeiro no mundo físico. Ela muda antes. Muito antes. Ela muda no invisível. Ela muda no campo das decisões internas, na frequência dos pensamentos repetidos, nas palavras que você diz sobre si mesmo quando ninguém está ouvindo. E talvez, apenas talvez, este seja exatamente o momento em que a sua realidade começa a mudar de direção. Não por acaso, não por coincidência, mas porque existe uma preparação acontecendo dentro de você há muito mais tempo do que imagina. Então, faça algo importante agora. Não clique em outro vídeo. Não interrompa este processo. Fique comigo até o final desta oração. Porque algo poderoso acontece quando você permanece. Quando sua mente para de fugir. Quando sua atenção deixa de se dispersar. Quando você escolhe receber. Muitas pessoas passam a vida inteira desejando abundância, mas poucas realmente se tornam disponíveis para ela. E essa é a diferença. Riqueza não começa no banco. Riqueza não começa no saldo. Riqueza não começa na oportunidade. Riqueza começa em um estado interno. Primeiro você se torna compatível. Depois a vida reorganiza as circunstâncias. Primeiro acontece energeticamente. Depois acontece materialmente. E isso muda tudo. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que dinheiro só vem através de luta extrema, que prosperidade exige sofrimento, que abundância é para outras pessoas. Mas hoje, por alguns minutos, eu quero te convidar a considerar outra possibilidade. E se sua vida financeira não estiver travada, mas apenas aguardando um novo comando? E se aquilo que você chama de atraso for, na verdade, alinhamento? E se a mudança que você pediu já tiver começado, e este vídeo for apenas a confirmação? Respire fundo. Sinta este momento. Existe uma razão pela qual você está ouvindo essas palavras agora. E antes de continuarmos, faça esse pequeno ato de alinhamento. Escreva nos comentários: 23 milhões já estão a caminho. Escreva como um decreto. Escreva como decisão. Escreva como quem escolhe parar de negociar com a escassez. Ao fazer isso, você não está apenas comentando, você está declarando. Você está sinalizando para sua mente, para seu corpo e para sua realidade: eu estou pronto para receber algo maior. Permita-se entrar totalmente nesta experiência, porque esta oração não é apenas palavras, é reposicionamento, é ativação, é um ponto de virada. E ao final desta mensagem, você pode não ser mais a mesma pessoa que apertou play. Se você ainda está aqui, ouvindo estas palavras, talvez exista algo que precisa ser compreendido neste momento da sua vida. Nem toda mensagem chega até nós por simples acaso. Algumas chegam como resposta. Resposta para perguntas que nem sempre temos coragem de dizer em voz alta. Perguntas como: por que minha vida parece parada? Por que tudo demora tanto para acontecer? Será que um dia minha realidade realmente vai mudar? Talvez você tenha feito essas perguntas em silêncio, no quarto, antes de dormir, durante um momento de preocupação, ao olhar uma conta pendente, ao pensar em tudo o que gostaria de oferecer para si mesmo ou para quem ama. E mesmo sem perceber, algo dentro de você continuou buscando uma saída, buscando direção, buscando um sinal. E agora você está aqui. Talvez tenha encontrado este vídeo entre centenas de outros. Talvez nem soubesse exatamente por que clicou, mas clicou. E às vezes, mudanças importantes começam exatamente assim, com algo aparentemente simples. Uma decisão pequena, um vídeo, uma frase, uma mensagem que encontra você no momento exato. Porque quando uma pessoa está pronta para mudar sua realidade, ela começa a reconhecer aquilo que antes ignorava. Começa a ouvir mensagens de outra forma. Começa a perceber oportunidades de outro lugar. Começa a sentir que algo está prestes a se reorganizar.
Talvez os últimos meses não tenham sido fáceis. Talvez você tenha enfrentado perdas que ninguém viu. Portas fechadas, projetos interrompidos, dinheiro entrando e saindo sem permanecer. Sensação de correr muito e avançar pouco. Talvez tenha existido cansaço. Aquele tipo de cansaço que não é físico, mas emocional, mental, espiritual. O cansaço de esperar, o cansaço de acreditar e depois se frustrar. O cansaço de tentar permanecer positivo enquanto tudo ao redor parece testar sua fé. Mas escute isso com atenção. Nem todo atraso significa negação. Às vezes, o que parece demora é preparação. Preparação para uma nova fase que exige uma nova versão sua. Porque existem resultados que não chegam enquanto sua identidade antiga ainda está no comando. E talvez seja exatamente por isso que você foi conduzido até aqui. Para interromper um padrão, para quebrar uma sequência mental, para lembrar algo essencial. Sua realidade externa acompanha com o tempo aquilo que você sustenta internamente. Foi isso que ensinou Florence Scovel Shinn. Ela compreendeu algo revolucionário para sua época. Palavras moldam direção. Expectativas moldam experiência. E aquilo que você aceita internamente como verdade tende a buscar expressão na sua vida. Por isso, não subestime este momento. Talvez esta não seja apenas mais uma oração para ouvir passivamente. Talvez seja um marco, um reposicionamento silencioso, um ponto de transição entre uma mentalidade antiga e uma nova configuração interna. Se você sentiu algo diferente até aqui, confie nessa percepção, porque algumas mudanças começam antes de serem vistas. Primeiro você sente, depois você entende. Só então você vê. E talvez o sinal que você pediu não tenha chegado como imaginava. Talvez ele tenha chegado exatamente assim, através desta mensagem, através destas palavras, através deste momento. Agora existe algo importante que precisa ser compreendido. Muitas pessoas acreditam que não prosperam porque ainda não trabalharam o suficiente, porque ainda não encontraram a oportunidade certa, porque não têm contatos, porque nasceram em circunstâncias difíceis. E embora fatores externos existam, esse raramente é o verdadeiro bloqueio. O maior bloqueio quase nunca está fora, está dentro, silencioso, automático, repetitivo. É possível desejar abundância conscientemente e, ao mesmo tempo, rejeitá-la inconscientemente. Esse é o conflito que prende tantas pessoas no mesmo ciclo. Elas dizem, eu quero prosperar, mas internamente carregam associações como dinheiro traz problemas. Pessoas ricas mudam. Ter muito dinheiro é perigoso. Se eu prosperar, posso despertar inveja. Talvez eu não mereça viver em abundância. Percebe a contradição? Uma parte pede expansão, outra parte teme as consequências dela. E quando isso acontece, a mente envia sinais confusos para sua própria realidade. Você deseja receber, mas energeticamente permanece em defesa. Quer crescer, mas emocionalmente continua protegendo a escassez conhecida. Porque por mais desconfortável que seja a falta, ela ainda pode parecer familiar. E o cérebro, muitas vezes, prefere o familiar ao extraordinário, mesmo quando o familiar limita. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas muitas pessoas não têm medo da pobreza. Têm medo do que precisariam se tornar para sustentar riqueza. Responsabilidade, exposição, mudança de identidade, novos padrões, novas decisões, novo ambiente. Prosperidade não é apenas sobre receber mais dinheiro. É sobre sustentar uma nova realidade, e isso exige expansão interna. Talvez você tenha pedido abundância, mas ainda carregue culpa por desejar mais, culpa por querer conforto, culpa por querer liberdade financeira, culpa por sonhar grande, como se desejar uma vida abundante fosse algo egoísta. Mas não é. Desejar expansão não é erro, desejar estabilidade não é erro. Desejar viver com tranquilidade, conforto e liberdade também não é erro.
O problema começa quando você se sabota por acreditar que precisa permanecer pequeno para ser aceito. Então, faça uma pequena observação agora. Observe sua relação com o dinheiro sem julgamento. Quando pensa em riqueza, o que surge primeiro? Alívio, ansiedade, desconfiança, excitação, medo, tensão? Essa resposta diz muito, porque você não atrai apenas aquilo que deseja. Você tende a se aproximar daquilo que considera seguro, familiar e possível. Foi por isso que tantas vezes pareceu que as oportunidades chegavam e desapareciam, ou que o dinheiro entrava, mas não permanecia, ou que algo sempre surgia pouco antes de uma melhora. Não necessariamente por azar, mas porque padrões internos antigos continuam operando em silêncio, e padrões inconscientes produzem resultados previsíveis, até serem interrompidos. Por isso este momento é importante, porque consciência precede mudança. Você não transforma aquilo que ainda não reconheceu. Então reconheça, talvez seu maior obstáculo nunca tenha sido falta de capacidade, nem falta de inteligência, nem falta de merecimento. Talvez tenha sido apenas um sistema interno condicionado à limitação. Um sistema aprendido, repetido, absorvido ao longo do tempo. E se foi aprendido, pode ser substituído. A partir de agora, você não precisa continuar reproduzindo uma narrativa antiga. Você pode começar a construir uma nova relação com a abundância. Uma relação sem culpa, sem medo, sem resistência. Porque prosperidade não entra com fluidez em ambientes internos conflituosos. Primeiro você libera, depois você permite. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Se até aqui você reconheceu padrões, medos ou crenças que limitaram sua relação com o dinheiro, isso já representa um avanço importante, porque transformação começa no momento em que você deixa de operar no automático. Agora não se trata mais apenas de identificar bloqueios, se trata de construir uma nova identidade interna, e isso é essencial, porque resultados novos não costumam permanecer em estruturas antigas. Você pode até viver um momento de melhora financeira, uma oportunidade inesperada, um ganho, uma porta aberta. Mas se sua identidade continuar programada para a escassez, inconscientemente você encontrará maneiras de retornar ao padrão anterior. É por isso que algumas pessoas ganham mais e continuam vivendo em tensão, recebem mais e continuam sentindo medo, têm oportunidades e ainda operam como se tudo pudesse acabar a qualquer instante. O problema não era apenas dinheiro, era a identidade. Sua vida financeira tende a refletir quem você acredita ser. Então faça uma pergunta simples. Quem você tem sido na sua relação com a abundância? Alguém que vive esperando dificuldades? Alguém que acredita precisar lutar excessivamente por tudo? Alguém que se acostumou a sobreviver, mas não a prosperar? Observe, sem culpa, sem crítica. Apenas observe, porque hoje você começa a substituir esse padrão. Repita mentalmente, sentindo cada frase. Eu libero antigas narrativas de limitação. Pause por alguns segundos. Permita que essa frase encontre espaço dentro de você. Agora continue. Dinheiro não precisa chegar através de sofrimento constante. Respire. Mais uma vez. Receber é natural para mim. Sinta o peso dessa frase. Talvez uma parte sua ainda estranhe. Talvez pareça novo. E está tudo bem. Novas identidades sempre parecem incomuns no início, mas repetição cria familiaridade, e familiaridade cria nova realidade interna. Continue. Eu sou compatível com a abundância, não como um desejo distante, mas como uma decisão interna. Repita novamente. Eu sou compatível com a abundância. Agora declare. Prosperidade encontra espaço em mim. Essa frase é importante, porque muitas pessoas não precisam atrair riqueza, precisam parar de resistir a ela. A abundância não encontra dificuldade para existir. A dificuldade costuma estar nas barreiras internas construídas ao longo do tempo. Medo, desconfiança, autossabotagem, crenças herdadas.
Mas neste momento, você começa a criar espaço, espaço mental, espaço emocional, espaço energético, para uma nova experiência financeira. Visualize-se como alguém diferente, alguém que não entra em pânico diante de desafios, alguém que toma decisões com clareza, alguém que administra recursos com inteligência, alguém que se sente seguro para receber mais, porque segurança interna precede expansão externa. Repita: eu me torno a versão de mim que sustenta a prosperidade com equilíbrio. Muito importante entender isso. Você não está tentando convencer o universo a te entregar algo. Você está alinhando sua estrutura interna para sustentar aquilo que deseja viver. Essa é a diferença. Você não corre atrás de abundância em desespero. Você se torna compatível com ela. Você para de implorar e começa a permitir. Pare por um instante e absorva isso. Seu próximo nível financeiro não exige apenas novas oportunidades, exige uma nova autoimagem, uma nova percepção sobre o que é possível para você. Talvez por muito tempo você tenha repetido internamente frases como: isso não é para mim. Minha realidade sempre foi assim. Talvez eu tenha que me contentar com menos. Mas essas frases não precisam continuar governando seu futuro. A partir de agora, uma nova narrativa começa. Repita mentalmente: eu autorizo minha vida a expandir. Mais uma vez: eu autorizo minha vida a expandir. E enquanto você ouve estas palavras, permita que essa nova identidade se fortaleça. Porque riqueza não é apenas um evento externo, é consequência de congruência interna. Primeiro você muda a percepção, depois muda a postura, depois muda a experiência. E talvez, sem perceber, esse processo já tenha começado em você. Agora chegamos a uma parte simbólica desta experiência. E é importante compreender algo desde já. O número que estamos usando aqui não precisa ser interpretado de forma literal. Ele funciona como representação, um símbolo mental de expansão extrema, de quebra de limite, de possibilidade ampliada, porque a mente responde com intensidade ao que é grande, vívido e emocionalmente carregado. E números possuem força simbólica. Eles organizam significado, criam direção, ativam intenção. Por isso, hoje trabalhamos com o número 23, não por acaso, mas pela mensagem que ele carrega dentro deste processo. Observe, o número 2 costuma representar união, alinhamento, parceria, equilíbrio entre intenção e ação. É o número do encontro, da cooperação entre aquilo que você deseja e aquilo que você se torna capaz de receber. O 2 simboliza movimento conjunto, como se forças antes desalinhadas começassem a operar em harmonia. Mente e emoção, desejo e merecimento, expectativa e ação. Agora observe o número 3. O 3 carrega energia de expansão, expressão, criatividade, multiplicação, crescimento visível. É o número da manifestação em movimento, daquilo que sai do campo da ideia e começa a ganhar forma. Quando essas duas energias se encontram, 2 e 3, temos o 23, um símbolo de avanço acelerado após preparação. Como se um ciclo interno estivesse finalmente pronto para gerar consequência externa. Como se algo que ficou em construção silenciosa por muito tempo entrasse agora em fase de expansão. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo. Um período em que parecia que nada acontecia. Mas internamente, estruturas estavam sendo reorganizadas. Perspectivas mudando, padrões sendo quebrados, consciência sendo ampliada, até que chega o momento de avanço. E é isso que 23 representa aqui. Movimento, desbloqueio, expansão, transição para um novo patamar. Por isso, ao falarmos em 23 milhões, não estamos falando apenas de uma quantia. Estamos evocando uma imagem mental poderosa, uma referência de abundância sem limitação psicológica, sem pensamento pequeno, sem condicionamento de escassez.
23 milhões simbolizam liberdade ampliada, possibilidades ampliadas, horizonte ampliado. É a mente sendo treinada para deixar de operar apenas no nível da sobrevivência e começar a contemplar expansão real. Porque uma das maiores limitações humanas não é falta de oportunidade, é incapacidade de imaginar grandeza para si. Muitas pessoas até desejam prosperidade, mas dentro delas existe um teto invisível, um limite interno, como se houvesse um valor máximo de felicidade, dinheiro ou sucesso permitido. E toda vez que se aproximam dele, recuam, auto-sabotam, duvidam, se retraem. Hoje, simbolicamente, estamos expandindo esse teto. Estamos dizendo para sua mente: eu não preciso continuar operando dentro de limites antigos. Repita mentalmente: eu me abro para a expansão além das minhas antigas referências. Mais uma vez, eu me abro para a expansão além das minhas antigas referências. Permita que essa ideia se instale, sem resistência, sem necessidade de entender tudo racionalmente. Apenas permita. Porque antes de algo existir externamente, ele precisa existir como possibilidade interna. E talvez esse seja o verdadeiro propósito deste momento. Expandir sua percepção sobre o que é possível. Romper identificação com limitação. Treinar sua mente para aceitar mais, receber mais, sustentar mais. Então, sempre que ouvir 23 milhões ao longo desta oração, associe essa expressão a uma única ideia: expansão sem limites autoimpostos. Um novo padrão, uma nova capacidade, uma nova permissão interna. E isso, por si só, já começa a alterar a direção da sua energia. Agora, por alguns minutos, permita-se apenas sentir, sem analisar, sem questionar, sem tentar controlar. Apenas acompanhe minha voz e entre completamente nesta visualização. Se puder, ajuste sua postura. Relaxe os ombros, solte a mandíbula. Respire mais profundamente. Inspire lentamente. Segure por um instante e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, receba, expire. Libere. Agora feche os olhos por alguns segundos. Imagine que você acorda em um dia comum. Nada aparentemente extraordinário. A mesma rotina. O mesmo ambiente. Mas existe algo diferente dentro de você. Uma sensação de calma incomum, como se algo estivesse prestes a mudar, como se uma tensão antiga não estivesse mais ali. Você pega seu celular, olha para a tela. Existe uma nova notificação. Você abre. É uma mensagem importante, uma confirmação, uma resposta que você aguardava, uma oportunidade, uma liberação, uma solução, talvez uma entrada financeira, talvez uma proposta. Talvez um desbloqueio que reorganiza sua realidade. Observe sua reação. Perceba seu coração acelerando levemente. Não por ansiedade, mas por surpresa positiva, por alívio, por confirmação. Você lê novamente. Sorri, porque algo finalmente começou a se mover. Agora imagine olhando para sua conta. Seu saldo já não desperta medo. Não existe aperto no peito. Não existe sensação de ameaça. Existe espaço. Existe segurança. Existe tranquilidade. Você olha para números positivos e sente algo raro. Paz. Permita essa sensação. Sinta como seu corpo responde. Seu peito mais leve. Sua respiração mais solta. Seu rosto relaxado. Talvez até um sorriso discreto. Agora visualize suas pendências sendo resolvidas. Contas quitadas, compromissos financeiros organizados, dívidas encerradas, assuntos antes pesados, concluídos. A sensação não é apenas financeira, é emocional, é liberdade, é fechamento de ciclo. Observe sua mente mais silenciosa, sem excesso de preocupação, sem cálculo constante, sem medo do próximo mês. Agora vá além. Visualize sua vida após esse novo fluxo. Você fazendo escolhas com mais autonomia, planejando com clareza, investindo em si mesmo, apoiando quem ama.
criando experiências que antes pareciam distantes. Talvez uma viagem, talvez um projeto, talvez um novo ambiente, talvez simplesmente a liberdade de respirar sem pressão. Imagine sua família em paz, conversas mais leves, ambiente emocionalmente mais tranquilo, sensação de estabilidade, presença, segurança. Agora foque na emoção principal dessa realidade. Não no dinheiro em si, mas no que ele representa para você. Talvez liberdade, talvez proteção, talvez expansão, talvez dignidade, talvez descanso. Descubra sua palavra. Qual emoção essa nova realidade desperta? Segurança, leveza, gratidão, expansão? Escolha uma. Sinta essa emoção se espalhando pelo seu corpo, porque seu corpo precisa reconhecer essa sensação como familiar. Isso é importante. Muitas pessoas só treinam o corpo para estados de preocupação, urgência, escassez, alerta. Hoje você faz o oposto. Você apresenta ao seu sistema nervoso uma nova referência. A referência da estabilidade, do recebimento, da segurança. Repita mentalmente: é seguro para mim receber. Mais uma vez: é seguro para mim prosperar. Respire profundamente. Agora imagine que essa realidade já começou a se aproximar. Não como algo distante, mas como algo em movimento. Algo já reorganizando circunstâncias. Pessoas, ideias, oportunidades, caminhos. Você não precisa controlar todos os detalhes, apenas permanecer disponível. Permita que essa sensação se torne real dentro de você. Memorize esse estado, essa calma, essa confiança, essa certeza silenciosa e repita: eu permito que novas possibilidades encontrem minha vida. Mais uma vez: eu permito que novas possibilidades encontrem minha vida. Continue respirando. Permaneça nesse estado por mais alguns segundos, porque aquilo que você sente repetidamente começa a moldar a forma como você percebe, decide e age. E isso altera resultados. A visualização termina, mas a sensação permanece. Leve isso com você para a próxima etapa, porque agora sua mente e seu corpo já começaram a reconhecer uma nova realidade possível. Chegamos agora ao momento central desta experiência. Se possível, permaneça em silêncio por alguns segundos. Respire profundamente e entre nesta oração com presença total, não apenas ouvindo palavras, mas permitindo que cada afirmação encontre espaço dentro de você. Vamos começar. Inteligência infinita, fonte de toda ordem, abundância e direção perfeita. Neste momento eu me abro para receber aquilo que já está reservado para a minha vida. Eu reconheço que não estou separado da provisão divina. Não estou desconectado das oportunidades corretas. Não estou distante da abundância que me pertence por direito de existência. Neste instante, libero toda a consciência de escassez. Libero padrões antigos de medo. Libero pensamentos repetitivos de falta. Libero crenças herdadas que me fizeram acreditar em limitação. Eu não preciso mais carregar histórias antigas. Eu não preciso mais repetir narrativas de insuficiência. Hoje, encerro esse ciclo. Declaro que uma nova mentalidade começa a se estabelecer em mim. Minha mente é reorganizada. Minhas emoções são reorganizadas. Minha relação com dinheiro, oportunidades e prosperidade é restaurada. Onde antes existia medo, agora existe confiança. Onde antes existia tensão, agora existe paz. Onde antes existia resistência, agora existe abertura. Eu libero culpa por desejar prosperidade. Libero vergonha por querer viver com abundância. Libero a ideia de que preciso sofrer para merecer. Aceito que receber também é natural. Aceito que a abundância pode fluir com inteligência, ordem e alinhamento. A partir deste momento, torno-me disponível para novas possibilidades, novas conexões, novas soluções, novas ideias, novas fontes de crescimento. Declaro que portas corretas se abrem diante de mim, portas alinhadas com meu crescimento.
portas alinhadas com meu propósito, portas alinhadas com minha expansão. Oportunidades corretas me encontram. Ideias valiosas surgem com clareza. Recursos chegam no tempo certo. Direcionamentos aparecem com nitidez. Eu não caminho em confusão. Eu caminho em alinhamento. Reconheço que prosperidade não é caos, é ordem, é fluxo, é circulação saudável de recursos. Por isso, permito que riqueza circule até mim e através de mim, com equilíbrio, com consciência, com inteligência. Declaro: eu sou compatível com a abundância. Repita mentalmente: eu sou compatível com a abundância. Mais uma vez, receber é seguro para mim. Repita: receber é seguro para mim. Agora declare: minha vida financeira entra em uma nova frequência de organização e expansão. Eu me torno alguém preparado para sustentar mais recursos, mais responsabilidade, mais crescimento, mais liberdade. Eu não rejeito expansão, eu a acolho. Eu não temo prosperidade, eu a permito. Eu aceito receber de maneiras esperadas e inesperadas, por canais conhecidos e desconhecidos, por caminhos previsíveis e imprevisíveis, sempre em harmonia com meu bem maior. Agradeço pelas oportunidades que já estão em movimento. Agradeço pelas soluções já se aproximando. Agradeço pelas conexões sendo organizadas. Agradeço pelos caminhos sendo abertos, mesmo antes de ver, mesmo antes de compreender todos os detalhes. Escolho confiar. Escolho permanecer disponível. Escolho sustentar uma expectativa elevada, porque compreendo que aquilo que cultivo internamente influencia aquilo que experimento externamente. Neste momento, abençoo minha mente, abençoo minhas escolhas, abençoo meus recursos, abençoo minha capacidade de gerar, administrar e multiplicar. Tudo o que chega até mim encontra consciência, encontra direção, encontra propósito. Eu honro a abundância. Eu honro o crescimento. Eu honro minha expansão. Respiro profundamente. Recebo esta nova energia. Permito esta reorganização interna e selo este momento com gratidão. Assim é. Assim se estabelece. Assim está feito. Chegamos ao final desta oração. Mas perceba, algo importante aconteceu ao longo desses minutos. Você não apenas ouviu palavras, você permaneceu. E permanecer importa, porque cada vez que você escolhe ficar presente em um processo de realinhamento, você interrompe padrões antigos, interrompe impulsos automáticos, interrompe a pressa, a distração e o ruído mental que tantas vezes mantém as pessoas desconectadas de si mesmas. Se você chegou até aqui, sua energia interna já não está exatamente como no início. Talvez a mudança seja sutil, quase imperceptível, mas ainda assim real. Talvez sua respiração esteja mais calma. Talvez sua mente esteja menos acelerada. Talvez exista uma sensação diferente no peito. Mais espaço, mais leveza, mais clareza. Isso importa, porque mudanças profundas nem sempre começam com eventos dramáticos. Frequentemente começam em silêncio, como uma reorganização interna, uma nova decisão, uma nova postura diante da própria vida. Algo em você acabou de ser lembrado. Você não precisa continuar repetindo os mesmos padrões para sempre. Você pode escolher diferente, pensar diferente, se posicionar diferente e, com o tempo, colher resultados diferentes. A oração terminou, mas o movimento começou. Permita que essa frase fique com você. A oração terminou, mas o movimento começou. Talvez você ainda não veja nada externamente. E tudo bem. Nem toda transformação é imediatamente visível. Primeiro algo se reorganiza dentro. Depois começam as escolhas diferentes, as percepções diferentes, as oportunidades reconhecidas, as decisões mais alinhadas, as novas respostas da realidade. Por isso, observe os próximos dias com mais atenção. Não como quem espera um evento mágico ou instantâneo, mas como quem está mais consciente, mais disponível, mais atento ao que antes poderia passar despercebido.
Observe ideias que surgem, conversas inesperadas, insights, convites, mudanças de perspectiva, pequenas oportunidades. Às vezes, grandes mudanças entram discretamente, sem alarde, como uma nova possibilidade aparentemente simples. Então, permaneça receptivo, continue sustentando a sensação cultivada aqui, a calma, a abertura, a expectativa equilibrada, porque aquilo que você reforça internamente tende a influenciar sua forma de agir no mundo, e isso gera consequências reais. Antes de irmos para a etapa final, reconheça este momento. Você escolheu dedicar esse tempo a si mesmo, à sua mentalidade, à sua relação com prosperidade, ao seu reposicionamento interno. E isso, por si só, já é um sinal de mudança. Antes de encerrar completamente, faça um último gesto simbólico de alinhamento. Se esta mensagem fez sentido para você, se algo dentro de você mudou, mesmo que de forma sutil, registre isso agora. Escreva nos comentários: eu recebo abundância agora. Escreva com intenção, não como uma frase qualquer, mas como um marco, como a decisão de deixar para trás antigos padrões de escassez, medo e autolimitação. Cada comentário funciona como um compromisso silencioso consigo mesmo. Uma confirmação. Eu escolho me tornar compatível com uma nova realidade. E se você deseja continuar fortalecendo essa mentalidade de prosperidade, expansão e alinhamento, inscreva-se agora no canal Palavras de Poder. Porque este espaço foi criado para pessoas que decidiram interromper ciclos antigos e construir uma nova relação com abundância, clareza e propósito. Ao se inscrever, você continua conectado a próximas orações, ativações e mensagens que podem reforçar esse novo padrão mental e emocional. E muito importante, não encerre sua experiência aqui. Continue imediatamente no próximo vídeo recomendado. Permaneça nesse estado. Fortaleça essa frequência. Quanto mais você reforça um novo padrão interno, mais natural ele se torna. E quanto mais natural ele se torna, mais ele influencia suas escolhas, sua percepção e sua direção. Respire profundamente mais uma vez. Inspire, segure e solte lentamente. Leve com você esta certeza. Novos ciclos começam primeiro por decisões invisíveis. Talvez hoje tenha sido exatamente uma delas. Nos vemos na próxima oração. E lembre-se, a oração terminou, mas o movimento começou.